Olá, boas-vindas a mais um vídeo do Passos Entre Linhas, a mais um episódio do quadro Trocando Ideia. Eu sou Lorena Ribeiro, você já deve saber, e estou aqui com uma pessoa super especial, uma pessoa por quem eu tenho o maior orgulho e carinho, admiração, Anne Kiangala, do projeto Preta e Nerd. Bem-vinda, Anne. Nossa, eu que agradeço, né, por tudo, assim, eu que também sinto um sentimento de reciprocidade e de identificação muito grande com você, então eu fico muito feliz de estar aqui trocando ideia contigo. Obrigada, minha flor. Eu acho que muita gente que segue o Passos Entre Linhas também conhece o Preta e Nerd, porque geralmente quando eu falo, Preta e Nerd, o pessoal, nossa, você conhece a moça do Preta e Nerd. E aí, mas para quem está chegando aqui de paraquedas, quem ainda não te conhece, conta um pouquinho sobre você, por favor. Eu sou Anne Kiangala, eu sou criadora do Preta Nerd Burn Hell, e atualmente eu estou cursando um doutorado em literatura, e eu estudo o horror, né, produzido por mulheres negras. E no mestrado eu estudei, então, quadrinhos da Marvel, que é uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, mas que tem a ver com, no contexto geral, assim, com a minha ideia de conversar sobre cultura pop de uma maneira mais ampla. Então, eu sou essa pessoa que tem interesses múltiplos, assim, que faço muitas coisas ao mesmo tempo, e que, portanto, tem um ascendente em aquário, que me deixa, assim, bem interessada e apaixonada por estudar muitas coisas ao mesmo tempo. É engraçado porque eu faço ascendente aquário, sim, ok, mas eu não entendo nada de signo, viu? Aí eu finjo o costume, eu fico, sim, ascendente aquário, ok. E Anne, você é algo que as pessoas me perguntam muito. Você tem a sua carreira, né, acadêmica, está no doutorado. Eu acho que essa pergunta não deve surgir tanto para você, porque eu estudo linguística e trabalho com literatura fora da academia. Então, são coisas teoricamente díspares, mas não é bem assim. Mas você estuda literatura tanto dentro da academia, quanto fora da academia, mais pro game, né, e tal. Como foi que você chegou a criar o projeto Preta e Nerd? Qual foi o inicial, assim? Foi a partir do seu lugar de acadêmica, do seu lugar de leitora, gamer? Como foi? Bom, em 2014, eu estava no momento da vida, assim, que eu comecei a dar aula na educação básica e que eu já estava muito empolgada para cursar um mestrado, assim. E aí, quando eu comecei a lecionar, assim, tinha um grupo de alunos, assim, que chegaram para mim e falaram, professora, você fala de coisas tão, assim, nerds e você conecta isso com a literatura tradicional para a gente entender os conceitos, você não acha que faria sentido produzir alguma coisa fora da escola, porque aqui o tempo é limitado? Eu falei, poxa, tá, vamos ver isso, né? E aí, beleza. Ficou essa ideia na minha cabeça, porque, assim, enfim, a gente sempre tem aquelas pessoas que estão mais próximas, então eram alunas muito queridas nesse sentido. E aí, quando eu comecei a estudar para o mestrado, eu comecei a assistir uma série para distrair, assim, para abstrair. Aí eu estava estudando, por um lado, estava estudando Lukács, e a minha mente estava girando em torno de Lukács, e por outro lado, eu estava assistindo Walking Dead. E aí, de repente, essas coisas, e eu estudo literatura gótica, né? E aí, de repente, essas coisas foram se juntando, eu fui dar uma aula sobre romantismo, né, sobre a segunda geração, e eu percebi que eu estava falando de Lukács e eu estava falando de Walking Dead. Eu falei, cara, eu faço isso com uma certa naturalidade, assim, funciona para mim dessa forma. Então, acho que aquelas alunas estavam certas. Aí, beleza. Fiz o processo seletivo, e quando eu passei no mestrado, me veio também, assim, algumas questões, né? Uma questão é, as pessoas que estão numa universidade, enfim, que estudam numa universidade pública, elas deveriam ter mais esse compromisso com a comunidade, né? Com esse pilar da extensão, que é uma coisa que a gente, na prática, não vê com tanta frequência. O que eu posso fazer por isso? Né? Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi, essas pessoas que estão fora da universidade, elas estão pagando, elas estão trabalhando para que eu esteja na universidade. Como que eu posso fazer com que o que eu estou estudando seja, de certa forma, compartilhado com essas pessoas que não podem estar onde eu estou? E a terceira coisa foi, eu preciso escrever uma dissertação no final do curso, eu sei que vai me dar uma crise
de não conseguir escrever, então se eu escrever um pouco toda semana, é possível que eu chegue lá com maior facilidade. Então, esses 3 pontos me fizeram, no primeiro momento, naquele dia lá, que acho que foi 25, 26 de dezembro, sei lá, fazer um blog. Mas, assim, por que eu escolhi o blog? Porque eu já vinha, assim, desde 2002, mais ou menos, assim, eu tinha uns 12 anos, comecei a fazer blog e tá na internet de uma forma que, no primeiro momento, não era tão intenso, não tinha uma intenção, né, um propósito e tal, mas que foi, né, com a maturidade foi vindo o propósito. Então, eu criei o blog com essa perspectiva, né, compartilhar, dialogar e exercitar a escrita. Muito bacana, Anne. Obrigada por compartilhar com a gente, né? Eu falo com a gente porque tem outras pessoas também assistindo. E no Preta e Nerd você fala sobre que começou com o blog, né? Hoje em dia você tem um Instagram, onde você divulga algumas coisas também. Tem o canal no YouTube, indico para vocês seguirem Preta e Nerd. Também na Twitch, que tem lives muito bacanas lá também. Inclusive para estudos. Dias de terça e quinta, a Anne estuda de manhã, umas 4 horas, né? De estilo Pomodoro. Eu me aproveito muito desses momentos. E no Preta e Nerd, voltando, né, à minha pergunta, você fala bastante sobre nerdandade, que foi um termo que foi iniciado, né? Começou a ser estudado e difundido por vocês mesmas, por vocês próprias do projeto Preta e Nerd. Você poderia falar um pouquinho sobre? Claro, assim, um super prazer. Até porque tem muita gente que usa nerdandade e não sabe muito de onde que veio, né? Bom, quando eu criei o blog, eu pensei assim, bom, eu quero fazer um blog que fale exatamente das coisas pelas quais eu sou apaixonada. Tipo, sei lá, a minha experiência de ser uma pessoa preta no mundo, mas não uma pessoa preta simplesmente, pessoa preta que tem uma identidade, tem uma performance que é muito definida, muito determinada pelos meus gostos pela cultura pop. E não só pela cultura pop, por um lado, mas também por música. Eu gosto muito de heavy metal, por exemplo, eu gosto de falar sobre isso. E então eu queria que trouxesse essa completude, assim, digamos assim. Aí eu pensei, bom, preta, porque sou preta, nerd, porque sou nerd, e Burning Hell, porque é uma expressão que aparece muito nas músicas de metal. Assim, no primeiro momento eu pensei, sei lá, no Ozzy, no Venom, bandas assim que eu via mais na época, e aí pensei, acho que Burning Hell define bem, assim, né? Preta, nerd, Burning Hell. E aí a segunda questão seria, mas eu sou nerd igual às outras pessoas que são nerds, as pessoas quando falam assim sobre experiência de ser nerd, elas pensam numa pessoa como eu? Não. E aí, assim, nos Estados Unidos eu já acompanhava alguns sites, assim, tipo Black Girl Nerds, tipo The Black Girl, assim, alguns sites, assim, que é uma identidade que já está muito consolidada, né? E aí eu pensava, puxa, já tem o termo Blerd, que é o Black Nerd nos Estados Unidos, e aqui a gente precisava também pensar nessa experiência já enviesada, porque esse geralzão, ele não dá conta da experiência, sobretudo não dá conta da experiência de ser uma pessoa preta num contexto acadêmico e que vai analisar a cultura pop para além de notícias, daquelas resenhas de 2 parágrafos, eu quero fazer uma coisa mais profunda. E falando sobre as problemáticas racistas, sei lá, homofóbicas, gordofóbicas que aparecem na cultura pop. Então, tipo, a nerdandade, então, ela funciona como uma interseção de identidades que vem da interseção de espaços pelos quais eu estou caminhando, né? Que é o espaço da universidade, o espaço também do mundo nerd, mundo gamer. Então, todas essas experiências juntas, elas formam um lugar, que assim, durante muito tempo na minha vida foi um não lugar, um lugar desconfortável, mas quando eu criei o Preta e Nerd, a nerdandade, ela vinha exatamente para dizer que, ó, a gente está falando sobre ser nerd a gente está falando sobre ser nerd numa perspectiva preta e feminista e acadêmica. Eu não ponho o acadêmico assim, porque o acadêmico ele foge, né? A minha ideia é exatamente chamar as pessoas para entenderem que o conhecimento acadêmico ele pode ser divertido, ele precisa ser divertido, ele precisa ser interessante, e que o rigor ele não pode ser alguma coisa que vai nos matar e também não vai matar nosso interesse, nossa paixão pelo que a gente estuda. Então, Preta e Nerd
que fala sobre nerdiandade preta e feminista. Nerdiandade que é essa experiência, mas também essa forma de ver, né? Essa forma de interpretar, de analisar a realidade que a gente vive. E a partir da nerdiandade, a partir do que vocês produzem no Preta e Nerd, muita gente aprende muita coisa. Eu falo desse lugar de pessoa que aprende muito com o que vocês promovem, né? E existe realmente um grupo de estudos no Preta e Nerd. E eu quero já aproveitar para chamar as pessoas para serem padrinhos, né, do Preta e Nerd, porque vocês têm uma página no Padrim, e lá a pessoa pode apoiar o projeto financeiramente, também na Twitch. Aí eu peço para você explicar também um pouquinho sobre qual a diferença e tal, e participar dos grupos de estudos. E aí eu queria que você falasse também um pouco sobre essa questão do grupo de estudos, porque eu acho que quem se interessou pela sua fala sobre nerdiandade, sobre os estudos nerds, geeks, para nós, né, partindo do nosso lugar de fala. Por falar em lugar de fala, tem uma live lá no canal da Anne, eu, a Anne e a Dani conversando sobre Lugar de Fala, livro da Djamila Ribeiro, o lugar de fala dentro da universidade, né? Tá muito bacana, assistir lá. Nossa, esse vídeo foi muito bacana mesmo, assim, foi um prazer. Assim, sobre essa questão do Preta Nerd Academy, assim, como o meu interesse com o Preta Nerd surgiu, assim, meu propósito surgiu dessa vontade de conversar de forma mais criteriosa sobre a cultura pop, eu também entendo que é muito raro, assim, a gente não encontra tantas pessoas pretas na pós-graduação. Então, isso é um conhecimento que está muito distante. E o que é curioso é que nesse meio tempo que eu já estou aí há mais ou menos uns 6 anos, né, com o Preta Nerd, eu fui percebendo que muita gente não negra tem também o imaginário sobre a universidade que é muito fora da realidade, é muito fora, muito inalcançável, e que não sabem que você pode estudar coisas legais na universidade. Enfim, isso quer dizer, então, que a universidade é um ambiente que está mistificado para a maioria das pessoas, né? Então, o que eu poderia fazer para contribuir para que a gente consiga enxergar a universidade como um lugar possível e ter uma perspectiva mais democrática, né, da pós-graduação? A partir disso, uma vez que eu defendi o mestrado, a vida ficou mais um pouco tranquila, e aí agora, doutorado, talvez nem tanto, eu criei um projeto, né, que chama Preta Nerd Academy. Então, a gente começou a oferecer alguns cursos, e aí a gente traz uma galera que é especialista, tipo a Tainá mesmo, que é mestra em história, e ela estudou colonialismo, imperialismo, e ela é muito fã de Star Wars, então ela fez essa junção, né, de pensar o império e o imperialismo, como isso acontece em Star Wars, e é um conhecimento super divertido, super profundo, porque ela vai trazer Fanon, vai trazer uma série de teóricos e teóricas que são muito complexos, que são muito difíceis, e que a maioria das pessoas não sabe de onde partir para estudar. Então, a gente faz cursos com essa proposta, né, com essa dinâmica, e que não tem requisitos. Então, as pessoas podem simplesmente aparecerem, que a gente vai sempre buscar uma forma confortável para que todo mundo tenha uma experiência bacana. Então, a partir dessas oficinas, né, que começou com a minha sobre horror negro, no final de 2020, eu comecei a perceber que era realmente uma dinâmica que funcionava, assim, a galera deu uns feedbacks muito bacanas para pensar, bom, então, realmente, esses cursos, eles estão democratizando o conhecimento, eles estão trazendo o conhecimento acadêmico para mais gente, né, que pode, muitas vezes, se sentir mais capaz também de buscar entrar num programa de pós-graduação. Claro que o objetivo é muito mais de proporcionar essa possibilidade das pessoas pensarem, bom, eu posso estar nesse lugar também é meu, né? E aí a gente foi aumentando esse programa e percebendo que, bom, a gente já oferece bolsa, então tem bolsas de 100% para as pessoas que se inscrevem no nosso concurso de bolsas, mas a gente ainda assim percebe que nem sempre é tão possível para tanta gente, e que a gente está vendo tempos muito difíceis. Daí a gente pensou assim, bom, como que a gente pode criar um ambiente mais democrático, que tenha a ver mais com o interesse das pessoas do que com as demandas materiais? Aí a gente já tinha um padrinho com
esses valores, com uma série de valores, e a gente tinha algumas recompensas. Daí eu pensei, bom, vou juntar o Preta Nerd Academy com o Padrim, e aí as pessoas vão ter recompensas, assim, e elas vão ter como recompensa o conhecimento, à medida que elas puderem. Então, a gente tem uma galera que só quer ajudar, então a galera que só quer ajudar, tipo, vai ter, assim, super agradecimento. E a outra forma que é mais fácil de poder acessar é para quem tem o Amazon Prime e pode assinar o nosso canal gratuitamente. Então, você assina R$ 9,90 ali Amazon Prime, você tem streaming, você recebe produtos com maior rapidez, tem alguns descontos e tudo mais, e ainda pode ajudar a gente com essa assinatura Prime. E quem tem essa modalidade, ou a modalidade Midnight também, essas duas modalidades, elas podem fazer uma oficina gratuita ao longo do ano, por exemplo, né? Então, a gente tem feito mais ou menos essa equação para poder continuar mantendo os cursos, né? Porque a gente também tem esse objetivo de valorizar o conhecimento, e valorizar o conhecimento significa valorizar quem está ministrando as aulas. Então, é muito importante para a gente remunerar de forma adequada essas pessoas, né? Esses profissionais e essas profissionais. Então, a gente criou esse sistema para manter o Preta Nerd Academy. E aí, derivado do Preta Nerd Academy, assim, a gente tem discussões que são profundas e que não cabem numa oficina ou num curso ali de 4 horas. Então, eu criei o grupo de estudos, que na verdade, uma galera que está muito, assim, empolgada com alguns temas, especialmente, esse ano a gente está estudando um livro chamado Aphorism, que é sobre veganismo, cultura pop, feminismo negro e afrofuturismo. A gente está lendo esse livro e discutindo mensalmente. E a gente também tem um grupo no Telegram, que a gente, assim, às vezes vem os insights ao longo do mês, a gente também pode conversar sobre eles, né? Então, é muito importante para a gente ter essa dimensão de que mais pessoas que estejam realmente interessadas possam acessar. Então, existem esses acessos via sub da Twitch, ou mesmo com a contribuição de 10 reais, e que as pessoas podem ter acesso a esse mundo de recompensas, que são, no final das contas, formas de democratizar o conhecimento mesmo. Muito bacana você falando e eu... Ah, que incrível, que incrível, que incrível. Muito bacana, Anne, parabéns. Parabéns para você e para todo mundo envolvido, né? Porque eu acho que é muito incrível isso. Quando eu comecei a falar sobre minhas experiências na academia, no Passos Entre Linhas, e aí você falou, não, fala mais, fala mesmo, porque é bacana. Eu pensei, mas não vão ter muitas pessoas que vão se interessar, porque é academia, né? As pessoas têm esse olhar que a academia é chata e tal. Mas, recentemente mesmo, eu estava respondendo perguntas de uma pessoa que estava fazendo o processo seletivo lá na UFBA, e eu fico muito feliz quando alguém chega para mim para me perguntar. Então, se você tiver interesse, se você tiver dúvida, pode chegar em mim e perguntar. Porque eu fico muito feliz de estar contribuindo realmente, efetivamente, de forma positiva na vida de outras pessoas, né? Esse sentimento é muito bom. Eu acredito que você tenha também com o Preta e Nerd, através desses projetos. Então, eu ia falar, assim, tipo, que é um sentimento muito bom e que também tem a ver com a nossa ética, né? Tipo assim, de verdadeiramente querer que o mundo... querer viver no mundo no qual as pessoas possam, de fato, escolher, que as pessoas possam se visualizar que elas estão em determinados lugares, que elas não tenham que se contentar com o que está posto ali para elas, né? Então, esse sentimento, assim, esse prazer que a gente sente de compartilhar, ele vem também de uma dor que é, tipo, não é legal você ser a única pessoa naqueles espaços, né? Então, isso deixa a gente também muito, dá um gás muito grande para a gente pensar em o que a gente pode fazer para mudar um pouco essa realidade, mesmo que, né, por menor que seja o nosso alcance, ou alcance não estou falando dos nossos veículos, não, mas eu estou falando do que a gente fala, porque uma pessoa chega a, né, menos pessoas, né, porque, enfim, somos só uma. Mas, no final das contas, esse sentimento de, puxa, talvez daqui para frente a gente tenha mais pessoas como a gente nesses ambientes, não só estudando, mas como ensinando, isso, enfim, dá uma esperança, né? Dá um desejo, assim, de investir energia nisso. Sim, com certeza. Dá muito mais gás. Mas,
mudando, né, girando a roda aqui do nosso papo. A gente está falando de coisas muito boas, mas eu vou baixar um pouquinho aqui essa energia positiva para falar de uma coisa que é também importante, é chata, mas é também importante de se discutir, que você falou sobre a questão, né, da gordofobia, homofobia, enfim, racismo que existe no universo nerd e geek. E aí eu queria te puxar eu queria te lançar uma pergunta a partir de uma expressão que a gente usa aqui em Salvador, que é comer reggae. Hoje em dia você já sabe, né? A gente já conversou sobre o que é comer reggae. Você parece que é uma pessoa que não come reggae. Então, partindo do comer reggae, o que é quais são as atitudes, assim, coisas dentro desse universo que você não come reggae de forma alguma? Nossa, olha, Lorena, vou te dizer que eu realmente sou uma pessoa que não como reggae, mas eu acho que com o passar do tempo, assim, nesses anos de experiência com o ódio, e com ódio, assim, puro, eu tenho mudado cada vez mais a minha forma de me relacionar e o meu entendimento do que é não comer reggae, né? Num primeiro momento, para mim, não comer reggae era responder imediatamente, era comprar ali uma conversa. E com o passar do tempo eu fui percebendo que existem dois tipos de pessoas, né, que são aquelas que não querem conversar, aquelas que são autoritárias e que elas estão ali com uma opinião que muitas vezes não é acompanhada de nenhum tipo de argumento, porque muitas vezes são pessoas que não conseguem argumentar. Então, com essas pessoas, para mim, não comer reggae com elas é não responder, é ignorar a existência dessa perspectiva, porque ela não vai acrescentar, ela não está ali para debater, não está ali para conversar. Por outro lado, a gente tem uma galera que, assim, faz alguns comentários ou faz coisas por ignorância, porque as pessoas não têm essa dimensão. Então, assim, eu sou uma pessoa que busco muito olhar, assim, por mais que mulheres negras sejam a base da pirâmide, eu tento entender que, como eu não tenho todas as identidades possíveis, né, dentro do espectro de marcação social, eu tento me colocar como alguém que não precisa pensar em algumas questões. Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa cisgênero, beleza. O que isso implica? Implica na minha naturalização de algumas questões que, enfim, que são problemáticas para outras pessoas, né? Então, quando eu estou nessa condição, eu tenho uma sensibilidade para perceber como que eu estou sendo uma aliada que às vezes não é eficiente, que não é uma aliada completa. Então eu penso, como que essa pessoa como que eu quero que X seja o aliado meu, o aliade, se eu não sei ser uma boa aliada? Porque esse conhecimento ele não está pronto, não está solto por aí, não é fácil. Então eu tento me comunicar de forma assim, dialógica mesmo, assim, tipo, entender quais são as dúvidas, quais são as questões dessas pessoas e contribuir para que elas entendam e sejam melhores aliados, né? Mas aí vai do tipo de pessoa. Então, para mim, hoje em dia, não comer reggae é exatamente assim, educar quem quer ser educado, dialogar com quem quer dialogar e ignorar, sabe, não gastar energia com quem não tá nem aí para conversa, assim. É uma coisa bem simples, assim, até. Sim, essa questão de não comer reggae, de deixar, né, de simplesmente ignorar, é muito importante para a gente, para manter a nossa saúde psicológica também, porque às vezes a gente vai responder e a pessoa nos ofende mais ainda, e, enfim, fica aquele bolo. E é isso. Então, você que produz conteúdo e sofre esse tipo de agressão na internet, tá aí uma possibilidade, né? Simplesmente ignorar. Infelizmente, a gente não pode... Às vezes a gente não consegue mudar, né, as pessoas. Quer falar mais alguma coisa? Então, eu só ia dizer que, tipo assim, a gente, nem acredito que a gente mude as pessoas, assim, mas eu acho que existem pessoas que estão tentando entender, e aí a gente pode contribuir para que elas entendam, assim, eu fico muito feliz também quando algumas pessoas sentem
confiança de chegarem para mim e falarem, olha, eu acho que você poderia pensar um pouco sobre essa questão X, questão Y, porque é isso, assim, acho que, por exemplo, questões sobre o capacitismo, sobre, enfim, transgeneridade, tipo, existem várias questões que não nos atravessam e que quando a gente passa a ter uma sensibilidade para pensar nessas outras experiências, a gente consegue ter um insight sobre, então, eu não sou tão legal assim. O problema é eu não ser legal? Ou o problema é eu agir de uma forma que ofende as pessoas, né? Então, a gente, às vezes, foca muito na moral, tipo, em que eu sou, e a gente está, nesse caso, colocando a gente no centro da situação, sendo que o centro da situação é a pessoa que está ofendida, né? Então, tipo, olhando a gente como sujeito, então, tipo assim, claro que o problema do mundo não são as mulheres negras e efetivamente não somos nós, mas a gente vive a nossa vida a partir de quem nós somos. Então, assim, não tem como eu viver a minha vida esperando que o homem branco cisgênero vai mudar. Eu não tenho nada com essa entidade, assim, tipo, o que eu tenho é exatamente com o que eu posso fazer, com o que eu posso me comprometer. Então, as pessoas precisam, primeiro, ler o que é lugar de fala, e segundo, entender, né, como que, se elas querem efetivamente mudar, elas precisam se movimentar para mudar, porque ficar nesse campo moral de, eu sou uma pessoa boa, isso definitivamente não vai mudar o mundo em nada. Sim, sim, com certeza. E a gente está o tempo todo aprendendo, né? Você falou sobre essa questão do capacitismo. Era algo que eu já pensava de usar algumas expressões. Aí eu falava e ficava, porra, Rafael, eu acho que isso daqui não é muito legal de estar sendo dito. Será que não tem já alguém que tá discutindo na internet sobre e tal? E coincidiu que quando eu comecei a fazer esses questionamentos aqui em casa, começaram a ser discutidas mais abertamente sobre questões relacionadas a capacitismo. E aí tem várias coisas que a gente reproduz, inclusive expressões racistas, né? Que a gente reproduz sem saber. E é isso, é o movimento mesmo de parar, refletir, ler, conversar com outras pessoas, estudar. Estudar por conta própria, gente. Não precisa você chegar nas pessoas e querer que elas te digam tudo. Estuda por conta própria. E aí é isso. E a gente vai aprendendo sempre, constantemente. Obrigada, minha flor. E para a gente finalizar, né, nossa conversa, que está muito gostosa, mas não dá para ficar conversando o tempo inteiro aqui no YouTube. Uma pena. Eu gostaria que você chamasse as pessoas, né, para acompanhar o Preta e Nerd e novamente falar onde é que elas podem encontrar você, como é que elas podem apoiar o projeto. Bom, eu já queria desde já agradecer por essa conversa, assim, passou super rápido e eu sinto que, nossa, a gente poderia estar aqui tomando esse café para sempre, porque está muito, muito bacana. Sempre né? Muito bom conversar contigo. E para encontrar a gente na internet é muito simples. A gente tem o blog, né, o pretaenerd.com.br, então lá tem muito texto, resenha editorial, que a gente fala sobre todas essas questões de cultura pop, e a gente fala bastante também sobre questões éticas, como essas que eu acabei de falar. Aí a gente também está em outros formatos, tipo @pretinerd, tanto no Instagram quanto no Twitter, que é onde a gente também consegue estabelecer umas conversas para além das lives e tal, né? E a gente faz lives tanto no YouTube, que é youtube.com/preta nerd burning hell, e a gente faz lives tanto jogando e falando sobre questões sociais lá, quanto também lives de estudo, né? Então a gente estuda sempre de manhã para dar aquele gás para garantir que esse doutorado vai sair. E a gente também estuda, né, joga, fala e estuda também na Twitch, que é twitch.tv/pretinerd. E aí a gente basicamente está em todos esses lugares, assim, e porque a ideia é exatamente poder conversar, dialogar com o máximo de pessoas possível, no sentido de que a gente está criando uma comunidade, assim, tá todo o tempo, o objetivo é realmente ter um lugar seguro onde a gente possa conversar sobre a cultura pop com uma perspectiva mais crítica, né? Quer dizer, a gente pode gostar de qualquer coisa que seja da cultura pop, mas a gente precisa ter um entendimento menos alienado, assim, de o que aquilo significa, né? Então, nossa ideia é exatamente essa, assim, gosto, porém, tem essas questões e tá tudo bem, assim, considerando que a diversão
também é um ponto-chave para a nossa experiência, né? Com certeza. Muito obrigada, Anne. Todos os links que a Anne falou vão estar na descrição aqui desse vídeo, então você pode, se você não conseguiu anotar, pode ir lá na descrição, porque tá tudo lá disponível. Se você não se inscreveu ainda no Passos Entre Linhas, se inscreve, curte o vídeo, compartilha para que outras pessoas conheçam o nosso projeto, conheçam o Preta e Nerd e assista também aos outros vídeos do quadro Trocando Ideia, porque estão muito legais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.